Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 e seguintes, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse, preste atenção, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ele chamava os oficiais e desenvolveu uma estratégia, nós vamos para tal lugar para atacar tal lugar. Você sabe que o ataque é sempre uma surpresa. Mas, preste atenção, diga comigo, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, ouça agora, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes, isso é, várias vezes o livramento. Então ficou perturbado com este incidente o coração do rei da Síria, e ele chamou os seus servos, os oficiais de guerra, e lhes disse: vocês não vão falar para mim quem dos nossos é pelo rei de Israel? Isso é, quem é que está contando as estratégias? Tem alguém aqui, tem um infiltrado aqui, tem alguém aqui que está indo e levar as informações de ataque, de ações de guerra ao rei de Israel. Continua. Respondeu um dos seus servos, um dos oficiais: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, digo, o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Meu Deus. Ele está dizendo, tem um profeta em Israel, que Deus revela a ele tudo que vai acontecer, e quando o senhor está lá no seu quarto, na sua cama, desenvolvendo estratégia, projeto de ataque em tal e tal lugar, este homem recebe revelação de Deus, e ele então conta para o rei de Israel e aborta tudo. Isso é, eles já ficam avisados e não são tomados de surpresa, e nós somos derrotados. O rei endoidou e disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, ele está morando na cidade de Dotã. O rei disse: eu tenho que prender este homem. Bobinho, né? Continua. Próximo. Então enviou para lá. Enviou o quê? Cavalos, carros. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado de madrugada o moço do homem de Deus. Muitos dizem que é o mesmo Geazi, o servo de Eliseu, discípulo que andava com Eliseu. Eliseu está dormindo, mas o Geazi acordou cedo. É a turma da madrugada, né? E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. O cara endoidou. Ele levantou, ele madrugou, e quando ele levanta, ele descobre que a cidade percebe que a cidade estava cercada por um exército. Então o moço foi lá no Eliseu, acordou Eliseu e disse: ai, meu senhor, o que a gente vai fazer? O que faremos? Prossiga. Eliseu só faltou falar assim: rapaz, você veio me perturbar, eu com sono bom, você me acordar. Eliseu vira e diz assim: não, eu quero que você repita agora o que Deus está falando para você agora. Diga: não.
Continua. Orou Eliseu e disse, o que que Eliseu fez? Orou. Senhor, peço-te que abra os olhos do rapaz para que ele veja. Deus abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ah, está muito fraco. Você ouviu um negócio desse? Que mais? E como desceram contra ele, o exército inimigo desceu para prender Eliseu. Como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e diz: fere, peço-te, fere estes soldados de cegueira. Deus feriu-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Que mais? Então Eliseu lhes falou: não é esse o caminho, vocês vieram no lugar errado. Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me. Você imaginou um exército todo mundo sem enxergar? Escorando um no outro, tudo humilhado, envergonhado. E guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até a capital Samaria. Saiu de Dotã até Samaria. Próximo. Tendo ele chegado na cidade de Samaria, capital de Israel, disse Eliseu: ó Senhor, agora abre os olhos desses homens, desses soldados, para que vejam. Deus abriu os olhos deles, eles viram e eles perceberam que ele estava no meio de Samaria. Eles estavam no centro da cidade, lá diante do rei. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Isso é, o senhor trouxe aqui para me matá-los? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Eliseu cantor, hein? Porém a estes manda pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e retornem para o seu senhor, retornem para o rei. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete. E comeram e beberam. Despediu-os. E eles foram para o seu senhor, foram para o rei. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Dá para você aplaudir e glorificar Jesus? Meu Deus, que texto, que palavra. Eliseu profetizou num tempo de grande crise nacional. Era um tempo de fome. Ele foi chamado por Deus para o ministério, através da vida de um outro homem de Deus, Elias. Quando Elias lançou sobre ele o seu manto, e depois ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus, que estava unção dobrada em favor da sua vida. E ele no seu ministério fez o dobro de milagres que Elias fez. A vida de Eliseu, depois de mais de 2.800 anos, ainda continua inspirando milhões ao redor do mundo. Eliseu era um homem santo em seu proceder. Ele trabalhava e visitava toda aquela região, ministrando e abençoando. E uma das mulheres virou para o marido e disse assim: eu vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele? Eliseu era um santo homem de Deus. Vamos recebê-lo, vamos hospedá-lo. E depois ela foi abençoada tremendamente, com um milagre por causa disso. Eliseu tinha o testemunho de todos. Ele era conhecido como um santo homem de Deus. Mulheres, o povo, os reis de Israel, Judá
e também os do estrangeiro. Os escravos, os discípulos dos profetas e os generais o reconheciam como profeta, como um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era humilde, em 2º livro dos Reis, capítulo 2, diz que ele pegava a água e lançava sobre as mãos de Elias para lavar. Ele servia Elias. Servia com fidelidade, servia com integridade. Ele se contentava e se alegrava em servir o ministério daquele que Deus colocou sobre a sua vida. Quem não é humilde para aprender, jamais será grande. Eliseu seguia um grande modelo, Elias. E eu quero focar agora nisso. O que era um atalaia? No livro de Ezequiel, capítulo 33, 6 e 7, diz: a ti, pois, ó filho do homem, que te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e você vai anunciar da minha parte. Ezequiel 33, 7. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, isso é, morreu na desobediência, porém o seu sangue eu vou requerer da mão do atalaia. Meu Deus. Ezequiel 33, 6. Nas antigas cidades muradas, havia o atalaia. Ele surgiu da necessidade de evitar os perigos dos invasores e ladrões. Era uma função obrigatória de defesa social, de abrigo das cidades e defesa das nações. Esses antigos guardas desempenhavam um papel de grande responsabilidade. Ao seu cuidado e vigilância incansável ficava entregues o sossego e a vida do povo, dia e noite. Ele tinha que vigiá-los. Tinha troca de turnos. O atalaia ficava como uma câmera 24 horas ligada o tempo todo, atenta a tudo que acontecia enquanto o povo dormia, para que a cidade, o rei e o reino não fosse surpreendido por algum inimigo. Esse homem, Eliseu, é esse atalaia espiritual. Eu queria que você atentasse para isso, porque o inimigo está tramando, desenvolvendo planos e desenvolvendo projetos. A guerra naquele tempo era uma guerra física, homem contra homem, mas a Bíblia fala que hoje essa guerra ela é espiritual. É uma guerra contra principados, potestades, dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, demônios, espíritos malignos. E esse homem tinha esse dom de discernimento e de revelação, discernimento espiritual e revelação. O rei, lá na sua câmara, no seu quarto, fazia um projeto de ataque. Deus revelava a Eliseu, que informava o rei, e o rei se preparava e lutava e vencia. Até gerar uma grande crise, porque isso se repetiu várias vezes. Ao ponto do rei da Síria dizer: quem aqui é o informante? X9 que fala, né? Quem é? Interessante que Eliseu não era conhecido do rei, mas era conhecido do exército inimigo. Ele era respeitado e temido pelo exército, porque eles falaram assim: não, rei, aqui ninguém conta nada. O problema é que em Israel tem um homem de Deus que tudo que passa no seu coração, na sua mente, ele fica sabendo. Isto é, Deus revela e ele se levanta para frustrar o plano do inimigo. Eu quero te dizer que é chegado um tempo em que Deus vai derramar, liberar esses dons espirituais aos guerreiros. O atalaia é um intercessor, o atalaia é um defensor, o atalaia é um guerreiro. O Senhor está levantando
levantando uma geração de homens e mulheres para destruir, para revelar, entender, receber revelação e frustrar os planos do diabo. Só que eu quero te dizer que Deus quer te levantar como atalaia na sua casa. Um atalaia, ele recebe então discernimento espiritual. Como é que consegue isso? Intimidade com Deus, tempo na presença de Deus, vida de oração, santidade, dizer: Senhor, levanta-me como atalaia da minha casa, levanta-me como um escudo na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na igreja, no ministério, na cidade. Eis-me aqui. Quantos estão como Geazi? Não discerne nada, não sabe nada, só vê o mundo físico e não vê o mundo espiritual. Meu Deus, isso é muito forte. Não sei se você está entendendo. Quem aqui tem tido experiências assim de Deus te revelar as coisas, te mostrar? Para poder então frustrar. Não é para te exaltar, não. Você é servo, você é atalaia, você tem que ser fiel. Mas para você entrar na oração, entrar na guerra e frustrar a obra do diabo. O exército inimigo reconhecia a intimidade, o poder e a autoridade de Eliseu. Agora vamos lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos operando maravilhas, curando, libertando vidas. 4 rapazes, filho de crente, gente nascida na igreja. Presta atenção, hein? Filho de crente. Mas não tinha autoridade, não tinha intimidade com Deus, não andava com Deus para valer. Eram religiosos. E esses rapazes viram endemoniado e foram então repreender os demônios. O que aconteceu? O que aconteceu? O demônio falou na boca deles assim: conheça Jesus e sei quem é Paulo. Vocês quem são? O endemoniado deu um pau, literalmente um cacete, uma coça, um couro nos 4 e saíram até pelado. O diabo sabe, respeita e teme quem anda com vida santa na presença de Deus, e quem sabe a sua autoridade espiritual e faz uso dela. Dê um glória a Deus. Pare de ficar com medo do diabo. Ande com a vida na presença de Deus. Amém? Assuma a sua autoridade espiritual. Se cada crente entender, você nunca mais será o mesmo. A sua casa, o seu ambiente, a igreja, a cidade, o país, nunca mais serão os mesmos. Glória a Deus. O arrogante e insolente rei não conhecia o poder de um valente espiritual. Ele diz assim: peraí, rapaz, quer dizer que tem um homem que Deus fala com ele e revela e descobre tudo que eu estou planejando, vai lá prendê-lo. Soldados saíram tudo assustado, claro. Foram para lá de madrugada, um negócio tudo bem pensado, projetado, para prender um homem. Vamos lá. O servo, que é chamado de moço, que muitos dizem que é o tal do Geazi, que andava com Eliseu, aquele que no final se tornou leproso, aquele que cobiçava dinheiro, aquele que andava com o homem de Deus, mas não permitia que a unção que estava sobre o homem de Deus se transferisse para a vida dele. Hoje tem uma expressão muito conhecida, que é chamada assim de modelar. Isto é, eles dizem assim, os grandes profissionais,
coaches e outros influenciadores e tal, falam assim, você precisa modelar as pessoas. Você precisa, em outras palavras, você precisa aprender com elas, imitá-las e fazer o que elas fazem. Então a palavra é modelar. Mas a palavra para nós é ser discípulo. Diga, ser discípulo. Geazi, ou esse moço, andava com homem de Deus, mas não permitia ser tocado por sua unção e não abria-se para ser o que ele era. Preste atenção. E o moço levanta cedo. Acho que não tomou remédio aquela noite, não sei o quê, acordou cedo. Tendo se levantado cedo o moço do homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E ele então se defronta com um problema muito grande. Um problema maior do que eles. Então preste atenção. À primeira vista, um problema parece o nosso fim. Entenda uma coisa. Eu não sou animador de auditório, eu sou profeta. E se Deus me deu essa palavra, porque você precisa receber essa palavra da parte de Deus. Então não se desligue, fique atento, porque Deus está falando com gente que tem ouvido atento, coração aberto. Eu não sei que problema você enfrenta. Você foi surpreendido com um problema que parece o fim. Vamos lá. Creia que nem todo vento que parece ser contrário vem para destruir você. Dê um glória a Deus. O vento que veio para abrir o mar vermelho veio para dar livramento ao povo de Deus, mas também veio para destruir os inimigos. Amém? O vento soprou, o mar abriu, o povo passou a pé enxuto, e quando o inimigo entrou, o que aconteceu? O vento soprou, as águas se desfizeram, a muralha se desfez e os matou. Preste atenção. A aflição pode ser o gatilho que nos leva a pedir socorro. Eu vejo um bocado de gente que a gente olha assim e fala, meu Deus, está desconectado. Está desligado espiritualmente. Aí, pinta um problema. Uma surpresa, uma dor, um negócio que surpreende. Pode ser, e eu proclamo que será o gatilho para te levar a uma mudança. A aflição pode ser o gatilho que nos leva a pedir socorro. Quando ele vê ao redor da cidade de Dotã um exército inimigo, o que é que ele faz? Foi para quem tem autoridade espiritual. Ele vai lá acordar Eliseu. Profeta, o que é que nós vamos fazer? Tem um exército aí. Eliseu assim, de boa, não assusta, não precisa tomar um captopril, não pede uma água com açúcar, só fala assim, não temas. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eliseu conhecia Deus. E eu quero te dizer que Deus quer que você conheça o seu poder. Eu quero te dizer que Deus quer que você conheça. Eu quero te dizer, você não precisa temer o inimigo. Você não precisa temer o diabo. Você não precisa temer circunstância. Você não precisa temer crise. Você não precisa temer enfermidade. Você não precisa temer problema. Você precisa ter o temor de Deus na sua vida. Crer e descansar nele, que ele se levantará em seu favor. Ouça, o problema que te apareceu, aí, ó, sua vida, na sua casa, na sua família, é a grande oportunidade para uma grande virada na sua vida. Que bom que o moço, que Geazi, andava com o homem de Deus.
Você imaginou se ele anda com o homem de Deus? Ele ia virar para o amigo, e agora, meu Deus? E desesperava todo mundo. Mas aí ele lança a palavra no plural, a pergunta no plural. O que faremos? Por que ele fala o que faremos? Porque ele sabe que Deus era com Eliseu, ele andava com Eliseu e ele via a operação do poder de Deus na vida de Eliseu. Ele sabia da fidelidade de Deus para com Eliseu, da fidelidade de Eliseu para com Deus. Ele sabia que viria uma resposta. A pergunta que ele faz remete a uma solução. Que faremos? Ele não virou para Eliseu e disse assim: estamos perdidos, seremos presos, seremos mortos. Não. Ele diz: o que vamos fazer? Glória a Deus. Então vamos lá. Andando com o homem de Deus, o rapaz havia presenciado inúmeras intervenções de Deus através da vida de Eliseu. Algumas lições para nós. Primeira, ande com pessoas que estimulam a sua fé. Repita. Eu tenho falado há muito tempo aqui. Quem são as pessoas com quem você anda? Você vai ficar parecido com elas. E eu tenho dito, com base científica, com pesquisas científicas que afirmam que nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Se você anda com gente de fé, você vai receber deles. Se você anda com gente santa, você vai ser influenciada por eles. Se você anda com gelado, você vai ser gelado. Se você anda com gente que gosta de conversa, de fofoca, você vai ser um deles. Se você anda com gente que levanta contra a liderança e fala mal, você vai ser um deles. Se você anda com gente negativa, você vai ser influenciado. Se você anda com gente que gasta tudo, é gastador, você vai ser influenciado. Segunda verdade: seja discípulo de quem aponta saídas e não portas fechadas. Seja discípulo de gente de fé que aponta, vai abrir a porta, Deus vai agir, Deus virá, a intervenção de Deus virá. Sossegue, creia e descanse. Que sorte desse moço, hein? Servir Eliseu. Ande com gente que tem histórias de Deus para contar. Ande com gente que tem história de Deus para contar. Porque vai estimular sua fé. Vai abençoar você. Vai levar você para Deus. Vai levar você à ação. Andando com Eliseu, o jovem discípulo aprendeu que um problema nunca é o fim, mas sempre haverá uma saída. Por isso ele perguntou: que faremos? O rapaz aprendeu a conjugar o verbo no plural. E ele não fala assim: o que você vai fazer, Eliseu? Mas o que faremos? Qual é a resposta de Eliseu? Diga: não temas. Como a gente precisa de uma palavra assim, né? Na hora da aflição, da dor, daquela coisa que nos pega de surpresa. A palavra: não temas. Sossegue o coração. Não temas. O Senhor está te dizendo hoje, meu filho, minha filha. Não temas. Não temas. Eliseu assegura ao rapaz de que tudo iria ficar bem. Eliseu não nega a existência do problema. Ele não nega a existência do inimigo. Mas ele assegura:
nós temos um exército muito maior conosco. Olha para mim. O inimigo é real. Você enfrenta problemas reais. Você enfrenta desafios reais. Mas o teu Deus é o Deus das grandes batalhas. Deus é o Deus que dá vitória ao seu povo. Orou Eliseu e disse, interessante, Eliseu não era aquele pentecostal espalhafatoso, não. Entrou no mistério assim de manhã antes do café. Nada. Ele só vira e fala assim, orou ao Senhor e disse, Senhor, abra os olhos do menino. E Deus abriu os olhos, diga, espirituais. Porque os olhos físicos do menino via o inimigo. Mas com os olhos espirituais abertos, ele ia ver o exército de Deus. Com carros e cavalos e carros de fogo, diz a Bíblia. Vivemos um tempo de grande desafio. Um tempo para o qual nós não estamos preparados. Então esse tempo exige intimidade com Deus. Exige que os olhos espirituais sejam abertos. Porque para ver problema, todo mundo está vendo. Nossos olhos físicos estão abertos. Mas eu quero te dizer que Deus quer abrir seus olhos espirituais para você ver a provisão. Para você ver o livramento. Para você ver a intervenção de Deus. Para você ver a resposta de Deus. Eis que é chegado o tempo de Deus, o tempo da humilhação fica para trás. Deus vai te levantar em vitória, e no lugar da desonra virá dupla honra. Meu Senhor, eu declaro os céus abertos, e eu declaro que o Senhor distribui dons espirituais, dons de discernimento de espírito. Nós precisamos tanto para esse tempo. Os dias são maus. Dons de revelação, dons de palavra de conhecimento, dons de sabedoria. Em nome de Jesus, receba dons espirituais que o Senhor te concede agora, em nome de Jesus, e declaro mais, que o Senhor te levanta hoje como um atalaia, um homem, uma mulher, um valente, quem entra na brecha, quem fica atento e ligado para abortar, para destruir, paralisar as obras do diabo, os levantes do diabo contra a sua casa, contra seus filhos, contra a sua família, contra seus negócios. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro que você vai ser discípulo. Você não vai ser como Geazi, que andava com o homem de Deus, mas não se tornava um homem de Deus. Eu declaro que você será um homem de experiências. Você vai andar em fé. Seus olhos espirituais são abertos hoje, em nome de Jesus. E quando vierem inimigos, problemas, lutas, dores, enfermidades, crises, você não vai olhar para o inimigo, você não vai olhar com os olhos da carne, com os olhos físicos, mas você vai contemplar o espiritual, o mundo espiritual, e você vai abrir a sua boca em fé e declarar: maior é aquele que está em mim do que aquele que age no mundo, em nome de Jesus.